Fala pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de futebol. Essa é a aula de número 47. Eu sou o André, professor de futebol da Secretaria Municipal de Esportes de Ubatuba, e hoje continuarei a falar sobre a Copa de 1950. Vamos conhecer um pouco mais da história do nosso futebol. A Copa de 1950, que foi realizada aqui no Brasil. E como eu digo sempre, futebol é muito importante para a cultura brasileira. Então é importante também nós conhecermos um pouco sobre a história do nosso futebol. Então vamos lá. Algumas curiosidades sobre a Copa de 1950. Foi a primeira Copa do Mundo a ter número nas camisas dos jogadores. Até então, não havia número nas camisas dos jogadores. A Copa de 50 foi a primeira. O Maracanã, nosso glorioso, nosso grande estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, foi construído para a Copa de 1950. E a final da Copa entre Brasil e Uruguai é até hoje o maior público de todos os tempos em uma partida de futebol. Foram quase 200 mil pessoas no Maracanã para assistir a final da Copa de 50 entre Brasil e Uruguai. Repito, até hoje o maior público de todos os tempos em uma partida de futebol. Quase 200 mil pessoas, é muita gente. E nenhum jogador foi expulso na Copa de 1950. Um dado interessante também, nenhum cartão vermelho. E vocês sabiam que na Copa de 50 o Brasil não jogava de amarelo, não jogava com a camisa amarela. A camisa do Brasil era branca, com a gola e o detalhe da manga em azul. Muito bem. Vamos conhecer aqui um pouco mais desses jogadores tão importantes na história do futebol brasileiro. Primeiro, o artilheiro da Copa do Mundo de 1950 foi o Ademir de Menezes, grande atacante Ademir. Na próxima aula vamos conhecer um pouco mais sobre os jogadores da seleção brasileira de 1950, mas então o artilheiro da Copa foi o Ademir, com 9 gols. Um recorde até hoje. Como assim? É o maior número de gols de um brasileiro em uma edição de Copa do Mundo. Então, 9 gols, repito, até hoje é o maior número de gols em uma edição de Copa do Mundo. Por exemplo, logo depois veio o Ronaldo Fenômeno, que na Copa de 2002 marcou 8 gols, como nós vimos na aula sobre a Copa de 2002. Então, impressionante essa marca do Ademir, artilheiro da Copa de 50 com 9 gols, recorde até hoje. E eleito melhor jogador da Copa de 1950 foi o Zizinho, o mestre Ziza, que eu já falei um pouco também em uma aula anterior. Então, o Zizinho, grande jogador, craque, foi eleito o melhor jogador da Copa de 50. Muito bem, vamos ver aqui essa imagem muito legal do Maracanã em 1949 sendo construído para a Copa de 50. Olha que legal essa imagem. No Rio de Janeiro ao fundo. Muito legal. Outra imagem aqui do Maracanã aqui já funcionando, uma partida da Copa de 50. Havia acabado de ser construído. E aqui uma imagem espetacular. Uma imagem de uma partida da Copa de 50. Olha o Maracanã lotado. Incrível, o goleiro fazendo uma grande defesa. Essa imagem da final entre Brasil e Uruguai.
Bom, a final da Copa de 1950 foi entre Brasil e Uruguai. O Brasil perdeu para o Uruguai por 2-1. O Uruguai foi campeão. E essa partida ficou marcada na história do futebol brasileiro como uma grande decepção. Mas é importante falar que o Brasil tinha uma grande, excelente equipe. Na próxima aula vou falar um pouco mais sobre os jogadores da seleção. E é muito importante porque, segundo os jogadores da época, o técnico da seleção da época, o Brasil entrou para a final com excesso de confiança. Entrou com salto alto, como a gente diz no futebol, que é quando uma equipe acha que já ganhou antes da partida, aquele excesso de confiança, como eu disse. E isso é muito perigoso no futebol. Tem uma frase ótima no futebol que diz: o jogo só acaba quando termina. Então você não pode entrar em uma partida achando que já ganhou. Mas enfim, por quê? O Brasil vinha de 2 grandes vitórias, como nós vimos na aula anterior, fez 7-1 na Suécia, 6-1 na Espanha, jogando em casa, estádio lotado, jogando para quase 200 mil pessoas no Maracanã. É um pouco natural esse excesso de confiança. Então o Brasil realmente entrou um pouco de salto alto, realmente. Mas acontece, perdeu essa partida. E o Uruguai também chegou à final empatando, vencendo a partida antes da final com um gol aos 40 minutos do segundo tempo. Aquele estilo do futebol uruguaio, de muita raça. Então o Brasil realmente entrou achando que iria ganhar. Enfim, acontece, mas então eu quero mostrar, agora vou mostrar um vídeo muito bom, muito interessante também, da partida final, da final entre Brasil e Uruguai. Acompanhem, que é muito legal, essas imagens do passado são muito legais. Vamos lá. Brasil, todo friaça. É isso aí. É importante lembrar que o Uruguai tinha uma excelente equipe. O Uruguai tinha uma seleção muito forte. O Uruguai já havia sido campeão mundial em 1930. Um país com muita tradição no futebol. Então o Brasil perdeu para uma grande seleção. E vitórias e derrotas acontecem no esporte. E não só no futebol, mas em qualquer esporte, nós aprendemos muito com as derrotas. É muito bom vencer, é muito bom conquistar títulos, mas nós sabemos que no esporte nós aprendemos muito nas derrotas.
E eu acho que a Copa de 1950 foi muito importante para o Brasil, para a seleção brasileira de futebol amadurecer, fortalecer, e foi importante no caminho para o futebol brasileiro se tornar o que é. Para o futebol brasileiro se tornar um futebol campeão, um futebol vencedor. E a geração de 1950 foi uma geração brilhante, de excelentes jogadores históricos, como nós veremos na próxima aula. Não percam, então, a próxima aula. E não esqueçam de deixar sua curtida, deixe seus comentários, inscrevam-se no canal da Secretaria de Esportes de Ubatuba e até a próxima aula.